Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Fug, seja muito bem-vindo à terceira aula da nossa imersão Restaurando a Sua Autoestima. Se você não está entendendo o que eu estou falando, não tem problema. Eu vou deixar linkado aqui embaixo a aula 1 e a aula 2, para que você possa ir lá, assista as duas, para que essa terceira possa fazer sentido para você. Caso você não consiga acessar aqui, não tem problema. Eu vou deixar linkado lá no meu Instagram também, @AlineFugaOficial. Vai lá, pega os links, assistam as outras duas aulas e depois volta aqui para você ver o fechamento do nosso tripé da autoestima. E para você que já assistiu a aula 1 e a aula 2, hoje a gente vai fechar o nosso tripé. E para que tudo isso possa fazer sentido para você, eu vou explicar como cada um deles funcionam para que a nossa autoestima seja restaurada e que ela possa valer no nosso dia a dia como pessoas, como indivíduos, para que nós possamos entender qual a importância da autoestima e aonde ela reflete na nossa vida como um todo. Eu vou pegar aqui o meu suporte, que eu já tinha usado nas outras duas aulas. A primeira aula a gente falou sobre a autoaceitação. Depois nós falamos sobre a autoconfiança e hoje a gente vai falar sobre o autorrespeito. Fechando assim o nosso tripé da autoestima. Mas eu vou explicar certinho para vocês como que funciona e como aplicar no nosso dia a dia. Mas antes disso, vamos falar dessa terceira base, desse terceiro ponto para manter o nosso tripé da autoestima em pé, que é o autorrespeito. O autorrespeito nada mais é que a prática de reconhecer e honrar o nosso próprio valor, a nossa dignidade, nos olharmos de forma respeitosa. Nós colocamos o respeito em pessoas mais velhas, em situações de autoridade, quando nós vemos um policial ou vemos uma autoridade dentro do nosso trabalho, nossos pais, nossos avós, nós colocamos ali um respeito por essas pessoas, por toda a carga de conhecimento que eles têm, por toda a carga emocional, por tudo aquilo que a gente cresce aprendendo. Respeitar o mais velho, respeitar uma autoridade, respeitar um lugar. Você não vai sair no hospital gritando igual um doido lá, cantando. Não, você respeita o local, porque ele foi imposto um respeito. Mas a pessoa mais importante da sua vida, você não anda respeitando. Por que nós respeitamos o outro e esquecemos de nos respeitar? Então nessa aula a gente vai falar sobre isso, sobre o autorrespeito, como aplicar, qual a importância dele, quais os desafios que ele coloca na nossa vida e como a gente destravar isso, como a gente reconstruir isso e de uma forma orgânica, de uma forma mais tranquila, a gente vai chegar nessa restauração da autoestima através também do autorrespeito. Então a importância dele é algo assim essencial para nossa vida, para que possamos ter uma vida equilibrada, significativa, Ele serve como uma base para a construção da nossa autoestima. Ele tá ali junto com a autoconfiança de base e a autoaceitação como principal. Quando eu tenho esses três pilares, aí a nossa autoestima está totalmente completa e podemos avançar e desfrutar do que realmente ela tem a nos oferecer. Então o autorrespeito, ele é baseado no respeito mútuo. Pessoas que possuem um autorrespeito, elas tomam decisões alinhadas com seus valores, porque o valor que você carrega, ele é muito importante. Existem coisas na nossa vida que devem ser inegociáveis. Eu, por exemplo, tenho a minha família e nós temos valores inegociáveis. Valores que nós juntamos, porque eu cresci com um valor familiar, meu marido cresceu com outro, junto nós formamos o nosso valor, pegamos aquilo, isso aqui é importante, isso aqui para mim encaixa com o que você tem, nós nos alinhamos e criamos valores. E assim tomamos decisões alinhadas de acordo com esses valores. Então, quando você respeita, você tende a tomar decisões que refletem essas crenças de valores pessoais. Por exemplo, um dos valores que são pilares da nossa casa é amar a Deus. Então, assim, Jesus, ele é a base da minha família. Então, são valores inegociáveis. O sentar na mesa, o desfrutar de um momento entre família, sempre ouvir antes de julgar, são valores inegociáveis dentro da minha casa. Então você tem os seus valores, o seu modo de enxergar as coisas e que você vai aplicar os seus valores.
seja dentro de uma rede familiar que você está construindo com o seu marido, com a sua esposa, não importa. Pode ser com seus pais, pode ser sozinho, mas valores inegociáveis, eles têm que existir. E dentro deles vem um autorrespeito. Quando eu me autorrespeito, eu cumpro com os meus valores. E daí eu começo a o quê? Estabelecer limites saudáveis, que é um outro ponto muito importante dentro do autorrespeito. O autorrespeito, ele permite que você diga não quando é necessário. E proteja seu espaço físico e emocional. Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas buscando esse respeitar o espaço físico. Eu coloco câmera na minha casa, eu coloco localizador no meu carro, no meu celular. Eu respeito aquele espaço físico, eu guardo ele, eu brindo ele. Só que eu não faço isso emocionalmente. Eu me fecho fisicamente, né, colocando grades, portões e carros blindados, mas eu mesmo, como pessoa, não estou blindada nas minhas emoções. E com isso eu não me autorrespeito. Então você tem que aprender, e eu vou te ajudar aqui, você entender como se blindar, como entender o autorrespeito no seu dia a dia para que você possa colocar em prática. E eu vou te dizer, quando você coloca o autorrespeito em prática, automaticamente essa blindagem física ela vem de maneira mais consciente, de maneira mais organizada. Então é tudo entrelaçado, tudo tem que fazer sentido. Outra coisa que é muito importante dentro do autorrespeito é evitar situações abusivas. Sim, muitas vezes nós nos colocamos em situações abusivas. Nós mesmos nos inserimos naquele ambiente. Então a gente tem que reconhecer o nosso valor, a forma como nós devemos ser tratados. Nós ditamos ao outro como eles devem nos tratar. O limite somos nós que colocamos. E temos que entender isso e aprender a reconhecer esse limite. Porque muito se fala de limite, mas muito se entende sobre ele. O limite ele tem que existir. Independente se ele é bom ou ruim, ele tá ali. Mas você precisa entender qual que é o limite confortável para você, que você vai se autorrespeitar, que você vai respeitar ao outro, porque o limite serve para isso. Porque senão as cidades não seriam limitadas, os países não seriam limitados, um iria invadir o espaço do outro, ia invadir os valores dos outros, ia invadir o respeito dos outros, não ia ter um estabelecimento saudável. Então, os limites existem por um motivo. E com a nossa vida não é diferente. Você precisa entender quais são os seus limites, como estabelecer eles e como fazer que o outro entenda que esse limite é seu, de forma prática, de forma coesa, sem ser grosseiro, porque dá para fazer isso de maneira elegante, de maneira simples, e que o outro vai entender e vai respeitar e vai até colocar em prática na vida dele de forma que você pode mudar a vida de uma outra pessoa quando você entende e coloca os seus limites. E com isso você cultiva uma autoestima robusta. O respeito a si mesmo, ele fortalece a autoestima. Pois quando você passa a se ver de uma forma positiva, quando você passa a entender que você é merecedor, merecedora de coisas boas, cultivando essa autoestima robusta, as coisas começam a fluir de maneira mais leve, começam a fluir de uma forma que você vai olhar e falar, meu Deus, como eu passei tanto tempo sem entender que era um pequeno problema, um ajuste que eu precisava fazer, e olha quanto tempo eu perdi. Mas tá tudo bem, agora você tá entendendo, você tá se autoconhecendo, você tá se autoaceitando, você tá se autorrespeitando e tá tudo certo. Daqui pra frente as coisas vão mudar. É aquele 5 em 1, quando você perde lá tantos anos, não dá tempo. Agora chegou o 5 em 1, você vai viver 5 anos, 5 experiências em uma única só. Porque agora você entendeu, a sua cabeça abriu para isso. Então você vai começar a colocar esses limites e se autorrespeitar, para que faça sentido para você, para que faça sentido para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. E como que eu desenvolvo esse autorrespeito? Como que eu chego nisso?
a gente vai entender de uma forma mais prática, porém você já sabe dela. É isso mesmo. Eu vou falar para você como que a gente pode desenvolver o autorrespeito, mas é algo que a gente já vem falando nas 2 últimas aulas, é algo que nós já temos conversado sobre e você vai entender agora como que isso pode mudar a sua vida de uma vez por todas. Praticar a autoconsciência, sim. Conheça suas necessidades e seus desejos. Entenda o que é importante para você. Lembra lá que eu falei para você, pega um papel, coloca suas qualidades, seus defeitos. Agora chegou a hora de você pegar um papel e você entender quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos. Entenda o que é importante para você, o que faz você se sentir bem, né? O que você precisa evitar. Entenda dessa forma que as coisas vão fluir de forma muito mais leve. Quando você coloca isso em prática, você inclui identificar situações, relacionamentos que respeitam o valor em todos os seus aspectos. Quando você respeita esses valores, os seus valores, o valor do outro, quando você entende as suas necessidades, os seus desejos, você entende que você precisa, as coisas começam a se encaixar. Você começa a se entender. E quando nós nos entendemos, é muito mais fácil expressarmos as nossas vontades, os nossos desejos. É muito mais fácil nós sermos coesos no que fazemos, no que falamos, no nosso dia a dia como um todo. Então, essa é uma das maneiras de desenvolver, praticar a autoconsciência. Quem eu sou? Aquilo que eu falei na aula 2, né, lá de você olhar no espelho, de você se reconhecer, de você saber quem você é, de você saber os limites de você fisicamente, os seus limites emocionais. A autoconsciência traz isso para você. Você sentar e se apresentar mesmo para você, dizer, olha, eu sou tal pessoa, eu gosto dessa cor, a minha comida favorita é essa. Sabe quando você vai para um encontro ou quando você conhece uma pessoa nova, quais as informações que você troca com essa pessoa? Como que é seu nome, onde você mora, quantos anos você tem, qual o seu lugar favorito, sua cor, seu filme, seu time. Faça isso com você. Conheça, você tenha essa autoconsciência de você e você vai ver como vai ser muito mais fácil até estabelecer amizades novas, estabelecer conhecimento com outras pessoas e coisas que realmente podem te agregar e mudar a sua vida. O segundo ponto para desenvolver o autorrespeito é esteja atento aos seus sentimentos. Os seus sentimentos, eles ditam o que você está passando. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô ansioso, se eu tô com medo. Os meus sentimentos, eles são reflexos físicos, muitas vezes, do que eu tô passando. Às vezes eu tenho uns sentimentos, quem nunca passou assim, tô sentindo uma coisa ruim, ou tô sentindo uma euforia e não sabe de onde vem? Espera um pouquinho que vai chegar. Porque os nossos sentimentos, muitas vezes, eles antecipam algumas coisas que o nosso corpo vai fazer, que vai acontecer com a gente. Eles são muito sensíveis, os sentimentos. Eles fazem parte do nosso ciclo. Então vocês precisam ficar atento aos seus sentimentos, né? Respeitar a si mesmo. Começa numa compreensão, uma aceitação dos seus próprios sentimentos. Você tem que aceitar eles. Se eles são positivos, eles são negativos, existem sentimentos de ambos os lados. Então, aceitá-los faz mais jus, mais sentido. Estabelecer e manter limites saudáveis. Limites saudáveis. Nós aprendemos na aula 2 como estabelecer, como identificar esses limites, como aplicar eles. Então, assim, aqui a gente estabeleceu e manter. Então, nós estabelecemos, nós entendemos e aqui nós vamos aprender, né, como algo de desenvolvimento, manter esses limites saudáveis. Defender limites claros. Saiba o que é aceitável, o que é inaceitável para você em termos de comportamento das outras pessoas e seu. Esses limites, eles podem ser físicos,
emocionais, eles podem ser relacionais. Então eu posso entender que os meus limites, eles têm pilares também. Assim como a autoestima tem pilar, os meus sentimentos e os meus limites também. Então eu preciso estabelecer limites físicos, emocionais e relacionais. Essas três bases da nossa vida precisam andar juntas, porque não adianta eu colocar limite físico e o meu emocional está aberto, como eu já disse. Não adianta você estar com o meu emocional fechado e tentar colocar limites nos meus relacionamentos. Se eu tô fechada, o que tá fechado ali, trancado, não é limite. Eu preciso entender essa diferença, essas limitações necessárias e aprender a mantê-las. Comunique os seus limites. Esse é um ponto muito importante de como manter eles. Expresse seus limites de maneira clara, assertiva, como nós já falamos na aula 2. Tem medo, sabe, sem aquele medo de ser julgado, de desagradar. É um ato de respeito próprio e necessário proteger a sua integridade. Quando você entende de fato, você aprende a respeitar a sua integridade. Então, comunicar limites é muito importante por esse motivo. Outra coisa que é muito importante para desenvolver o autorrespeito é tratar-se com bondade, com compaixão. Nós temos a mania de tratar o outro com bondade, a entregar para o outro as coisas melhores que nós temos. Ou eu tô enganada? Ou a sua melhor roupa que tem aí dentro do seu guarda-roupa, você coloca quando você sai, para ver pessoas que às vezes você nem conhece. Aquele copo, aquela taça guardada há anos, para quando tiver um momento especial. E anos estão passando e esse momento especial nunca chega e ela tá lá toda empoeirada. Então nós temos a mania, né? Nós crescemos, aprendemos dessa forma que a gente tem que tratar o outro melhor, que nós temos que dar para o outro o melhor. Então a gente usa a melhor roupa para sair, para ir para um lugar que muitas vezes tem pessoas que nós nem conhecemos e dentro de casa usamos aquelas camisetas de campanha eleitoral que tá furada. Então assim, entregamos para as pessoas que nós não temos nenhum vínculo emocional, físico, nada, o melhor. E para nós não nos respeitamos. Nós entregamos. Esse aqui tá bom. Qualquer coisa tá bom. Você compra lá um perfume bom. Que uma blogueira falou que esse perfume era maravilhoso, que ele era tendência. E esse perfume tá dentro do seu guarda-roupa já faz 5 anos. Você usou ele 2 vezes, num casamento, num batizado, num almoço. E ele tá lá. E ele tá envelhecendo. Ele está estragando. E você, em vez de usar para você, passar para dormir, ou passar para ficar em casa com a sua companhia, com a sua família, entrega o melhor pro outro. Entrega o melhor para pessoas que você nem sabe quem são e que não estão nem aí para você. E para as pessoas importantes, você deixa o copo de requeijão. Para as pessoas importantes, você deixa a camiseta de vereador. Para as pessoas importantes, você deixa aquele seu perfuminho do supermercado. E para pessoas que você não conhece, as melhores taças, as melhores roupas, os melhores perfumes. Entende como nossos valores andam trocados? Como a gente precisa entender e trocar, ressignificar isso dentro da nossa cabeça? A gente precisa entender que nós somos importantes, nos respeitar. Então, quando nós nos tratamos com bondade, com compaixão, praticando o autocuidado, cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Nós temos essa base de 3. A Bíblia já fala corpo, alma e espírito. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, tudo é baseado em 3. E será que é por acaso? A autoestima tem 3 pilares. A vida precisa ter 3 pilares. Será que isso é por acaso? Então, pratique com você a bondade, essa compaixão. Isso inclui atividades que promovam seu bem-estar, uma alimentação mais saudável, e passear com a sua família no jardim,
ir para a praia se você gosta, né? Praticar exercício, praticar um tempo para si mesmo e principalmente o que nós hoje, essa nova geração, não sabe o que é, pode até conhecer a palavra, mas não sabe o significado, pratique o descanso. Você tem coisas para fazer? Todo mundo tem, mas você precisa descansar. É muito difícil, eu sei. Eu sou uma pessoa que quando entra no hiperfoco, é muito difícil eu sair de lá. Senão é o meu marido para me puxar para baixo ali, para, volta aqui, eu vou. Então, muitas vezes eu não consigo praticar o autodescanso, mas eu tenho tentado e tem funcionado e as coisas têm fluído de maneira muito mais leve, no sentido de criatividade, de colocar, externalizar, sabe, colocar para fora aquelas ideias que eu tenho, porque o descanso é isso, ele é uma restauração da sua mente. Porque quando você bombardeia sua mente, seu corpo, seu espírito com tantas informações, elas ficam desordenadas e você acaba que atropela todas as coisas. Então, quando você descansa, tô falando pra você, porque eu tô muito cansado. Não, descanse. Pegue o final de semana, descanse, tenha seu dia off. Aqui na Itália tem um ditado que é o dolce far niente, que é a arte de não fazer nada. E os italianos colocam isso muito em prática. Então pratique isso, o dolce far niente. Então vamos lá comigo, dolce far niente, que é o doce de não fazer nada, de você estar ali não pensando em nada, não fazendo nada, não planejando nada, não querendo administrar e controlar nada. Não fazer nada. Isso restaura seus neurônios, seu sistema nervoso, o seu sistema central nervoso, ele fica muito sobrecarregado quando você se coloca em nível de estresse e não se autorrespeita e você não se dá esse descanso. Então aprenda a descansar, aprenda a fazer o dolce far niente. Aprenda. E isso é algo que você aprende. Não é, hoje eu não vou fazer nada e a sua cabeça tá lá. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, você tem que colocar em prática e você vai aprender. Talvez para você o dolce far niente, né? É aquilo de você pegar aquele caderno de colorir e lá colorir, não pensar em nada, só pensar. Aqui vai o vermelho, aqui vai o amarelo, aqui vai o azul. Isso para você. Ou então você ir para uma praia, ou para um parque, para um cinema, desligar a sua mente. Isso você, além de estar se tratando com bondade e compaixão, você está dando um descanso para sua mente e para o seu corpo, e você vai ver como você vai produzir muito mais, você vai ser uma melhor esposa, um melhor esposo, uma melhor mãe, um melhor pai, porque a sua cabeça vai excluir. Sabe quando a gente pega o nosso celular e limpa, e ele passa lá o antivírus e tira toda aquela sujeira? É mais ou menos isso que o dolce far niente faz na nossa vida. Quando você descansa, é isso que faz. Ele tira toda a sujeira e daí você vai ter espaço livre para você continuar, para você poder romper, para você poder melhorar o seu projeto. Então aprenda a descansar. Outro ponto muito importante é evitar a autocrítica excessiva. Nós falamos disso na aula 2, de se autocriticar, de ser abusivos com nós mesmos. Então, assim, evite a autocrítica excessiva. A autocrítica é bom, nós falamos sobre isso, mas a excessiva não. Então, assim, substitua pensamentos autocríticos por uma postura de aceitação e compaixão. Coloque pessoas à sua volta que te fazem enxergar os seus pontos fortes, né? Pode ser seus pais, seu cônjuge, seus filhos, amigos, queridos, que possa trazer você para você mesmo. Que às vezes a gente se perde dentro de nós mesmos e não reconhecemos nosso valor. Reconheça suas falhas sem você se punir, porque o errar é humano, nós falamos isso. Errar está no nosso DNA, mas você não precisa se punir e se punir de maneira brusca, de maneira que você vai se machucar. Você mesmo faz isso com você, não precisa nem de outra pessoa. É aquela história, eu não preciso de ninguém, né, pra fazer comigo ali. Então, é exatamente isso. Você mesmo faz. Então, não se puna de maneira brusca. Tenha sim um autoconhecimento, pratique o autocontrole, mas
Não se puna. Errar é humano. Entenda que o erro faz parte do processo e que isso vai gerar para você um crescimento. Outro ponto é honrar as suas convicções e valores. Nós falamos sobre ter nossos valores inegociáveis, mas nós precisamos aprender a honrá-los. Honrar nossos valores é muito importante, porque é que nós somos. E como nós mesmos não vamos honrar esses valores. Então assim, seja fiel a você mesmo. Não busque fidelidade do outro. Não adianta, eu quero um amigo fiel, uma amiga leal, um parceiro, se você não é fiel a você mesmo. Tome decisões que estejam em sintonia com seus valores, que as crenças que você tem possam estar junto com essas decisões, mesmo que signifique ir contra a corrente, desapontar outras pessoas, mesmo que você vá na contramão do mundo, nunca troque, nunca desonre as suas convicções, os seus valores por causa de opinião de outra pessoa. Porque lá na frente, às vezes essa pessoa não vai nem estar mais na sua vida e você desonrou você. Então aprenda a se honrar, a se dar valor, a ser fiel a você. Eu quero começar uma dieta, uma reeducação alimentar, e você não é fiel a você mesmo, você se desonra, você fez um compromisso com você e você não está cumprindo com ele. Então assim, aprenda, porque também é aprendido. Essas crenças todas nos foi colocada desde pequeno, nós crescemos com esses valores que vieram lá de trás, os nossos tataravós, bisavós. Então assim, tire isso de lado. Veja o que é importante para você. Esses são os meus valores. Eu agrego de um lado, eu agrego do outro, mas o meu valor também tem que entrar nesse jogo. E aprenda a respeitar ele, a se autorrespeitar dentro dele, ser fiel aos seus valores. Então, quando você honra eles, você vai entender que é muito mais fácil honrar o outro também. Porque hoje em dia tá tão difícil, né? Essa questão de honra, de fidelidade, as coisas estão tão... Não deu certo, tchau. Não deu certo, eu troco de amigo. Não deu certo, eu troco de cônjuge. Não deu certo, eu troco de emprego. E nós não somos fiéis. Porque nós não somos fiéis nem a nós mesmos. Então vamos aprender a defender os nossos princípios. Não comprometer os seus valores para agradar o outro, para evitar conflitos. Você tem que ter conflitos, sim. O conflito ele faz parte da vida. O conflito ele nos traz crescimento, nos faz enxergar a vida muitas vezes de um outro modo. Porque se eu estiver sempre inerte, que nós já falamos também aqui, se eu estiver sempre na mediocridade, na média, como que eu vou enxergar as mudanças? Então eu preciso sim de conflitos. Às vezes eu preciso até buscar uns conflitos para que as coisas possam andar e fazer sentido. Respeitar-se significa viver de acordo com o que é importante para você. O que é importante para você hoje? Já parou para pensar? Ou você tá vivendo? Você tá lá que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E hoje é igual ontem, essa segunda-feira é igual segunda passada, mudou o que eu comi no almoço, mas eu acordei, eu fiz a mesma coisa, eu fui pro mesmo lugar, vi as mesmas pessoas, falei sobre os mesmos assuntos. Eu tô sentada numa mesa em volta de pessoas há 5 anos falando sobre o mesmo assunto. Eu reclamo da política, eu reclamo que tá tudo caro, eu reclamo que hoje choveu, que hoje fez sol, que tá calor, que tá frio, e aí? Mas o que você tem feito para mudar? Então, respeitar-se significa viver, não é sobreviver, não é apenas existir, é viver de acordo com o que é importante para você, independente se você vai agradar o outro ou não, se você vai entrar em conflito ou não. Não agradou? Me despiate, como diz aqui na Itália, me desculpe. Mas os meus valores são inegociáveis. Se às vezes para aquela pessoa esse valor é algo que não tem tanta importância, existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, levante da mesa e saia. Sentem em mesas onde estão se falando
de crescimento pessoal, estão falando de crescimento profissional, de crescimento como um todo, não mesas que estão falando de pessoas, falando de situações, mesas que não vão mudar. Então, me despiate, me desculpe. Eu preciso viver de acordo com aquilo que é importante para mim, porque nós temos uma única vida. Não sei se você acredita em outra vida e tal, não me importa. Mas hoje você tem essa vida. Então por que você vai fazer de qualquer jeito para desfrutar de uma outra, se você acredita? Ou por que você vai fazer de qualquer jeito porque você vai morar com Jesus e vai ser tudo bem? Não! Nos foi dada essa vida para nós vivermos plenamente. E a base está no autorrespeito, na autoaceitação e na autoconfiança. Então vamos estabelecer esse tripé para que nós possamos ter uma autoestima e mudar o ciclo e o rumo da nossa vida. Tá vendo quando eu falei pra você que a autoestima não é só se olhar no espelho, passar um batom, pôr um vestido, aquele perfume de comercial? Ela é muito mais profunda. Não te enganaram a vida inteira. Falando, as mídias, a televisão te enganou. Falando, passe um batom, compre uma roupa caríssima, que você vai ter uma autoestima elevada. E não é assim que funciona. A autoestima é alto, está dentro para fora. E depois de tudo isso, de todos esses pontos importantes, quais são os benefícios? Porque sim, tem benefício das pessoas que aplicam, que reconhecem, que entendem, que estudam sobre isso, do autorrespeito. O primeiro benefício, agora a gente chegou no ponto X, que é o maior benefício, que vai juntar tudo isso, que é o quê? Uma maior autoestima! Uau! Bum! Explodiu aí? Aluguei um triplex na sua cabeça? Exatamente! O benefício mais importante do autorrespeito é uma maior autoestima. Quando você se respeita naturalmente, você vê a si mesmo de forma mais positiva, mais confiante. A maior autoestima melhora os seus relacionamentos. Relacionamentos baseados em respeito mútuo. Não é eu respeitar o outro não me respeitar, isso se chama relacionamento tóxico. Então, assim, relacionamento com respeito mútuo ao mesmo tempo são mais saudáveis, equilibrados e principalmente duradouros, o que nós não temos visto ultimamente. Hoje em dia, pessoas separam e se casam, e separam e se casam e trocam de cônjuges e relacionamentos, de amizade, como se trocasse de roupa dentro de um provador de uma grande loja de departamentos. Você já viu a velocidade que a pessoa troca de roupa dentro de uma loja de departamentos? Se você nunca percebeu, a próxima vez que você for no shopping, entra dentro de um provador ou fica ali na porta e vê a velocidade. Sabe por quê? Porque o provador ele foi feito para que a gente saia rápido. A posição do espelho, a luz que tá ali, o calor, independente do frio que tá, perceba que todo provador é muito quente. Então você põe a roupa, você já quer trocar, porque você já quer a outra. Então as pessoas trocam como trocam de roupa em provador, com uma velocidade. Então não existem relacionamentos duradouros mais. Então a gente precisa restaurar e faz parte da autoestima. Quando a gente restaura, o seu casamento, sim, ele pode ser restaurado dentro da autoestima. O relacionamento com seus filhos, com seus pais, pode sim ser restaurado dentro da autoestima. E principalmente, o relacionamento com você mesmo pode sim, você pode se enxergar no espelho e entender ali sim no espelho a sua autoestima através desses 3 pilares. Então, a autoestima é muito mais que isso. Então, melhora os relacionamentos. Você consegue também, dentro dos benefícios do autorrespeito e de todos esses pilares, tomada de decisão assertiva. Sim, quando eu me autorrespeito, eu tomo decisões melhores. Assim, quando eu tenho uma autoconfiança mais apurada. Então, com o autorrespeito, você consegue tomar decisões mais claras, muito mais claras, com mais firmeza, sabendo que tá agindo em interesse teu, em melhor interesse teu.
não é pensando apenas no outro. Nós temos que pensar, sim, temos que amar o outro, sim, mas a Bíblia é clara quando fala isso. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, não nos respeitamos, não temos base para amar o próximo. Então eu vou te contar uma coisa: você não está amando o seu próximo. Você não está amando seus pais, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, porque a partir do momento que você não está se amando, não está se respeitando, você não está amando o outro. Você pode estar se dedicando, você pode estar se esforçando, mas o amor, ele é um verbo de ação. Então o ato, aquela ação de amar, ela não está acontecendo, porque você precisa fazer isso com você primeiro. Então você toma decisões mais assertivas no autorrespeito. E agora, reduz. O autorrespeito traz uma redução de estresse e ansiedade muito significativa. Porque ao estabelecer esses limites, honrar as suas necessidades, você cria ali um ambiente mental, emocional muito mais saudável e seguro. E quando nós estamos num ambiente emocional saudável e seguro, a nossa ansiedade, nosso estresse reduz significativamente. Por isso que nós temos tomadas de decisões mais assertivas, nós temos uma melhora na autoestima e os nossos relacionamentos, consequentemente, melhoram. Porque a ansiedade e o estresse já ficaram mais reduzidos. Eles não vão ser totalmente anulados, porque não existe isso, ele faz parte da nossa vida. Mas eles vão reduzir de maneira significativa, você vai conseguir enxergar o conflito, aquele que você corre o tempo todo, com outros olhos. Porque não tem mais aquele estresse, não tem mais aquela ansiedade em cima dele. Você tá mais assertivo, você tá com um olhar mais clínico, você tá com amplitude na visão. É diferente. E a autoestima lá em cima. Entende isso? Como pode ser diferente? Então vamos dar alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, no trabalho, o dizer o não. Você está sobrecarregado com algum trabalho que você está se dedicando e vem alguém e te dá um trabalho a mais para fazer. Saiba falar não. Olha, nesse momento eu não posso pegar esse projeto com você. Nesse momento eu não tenho como entregar o meu melhor para você nesse projeto porque eu tô focada no outro. Mas quem sabe quando eu concluir, quando eu já estiver finalizando, que outra pessoa já estiver quase dando andamento, caso necessário, eu possa sim pegar esse projeto e juntos nós podemos chegar a uma conclusão. Eu disse não, mas de forma mais suave, elegante até, podemos dizer assim. Então, dizer o não, quando necessário, é respeitar os seus limites, é se autorrespeitar. Outra coisa importante dentro do seu ambiente de trabalho é defenda suas ideias. Ah, mas talvez não tem nada a ver, tá rolando a reunião se eu falar isso. Defenda, você acredita nela? Você acha que ela vai dar certo? Que tem coisas que podem agregar? Então defenda. Se você acredita nessa ideia ou nesse projeto, apresenta com confiança, sem medo de rejeição, vai! Ah, mas não quiseram, não importa. Você fez. Lembra que nós falamos na aula passada? Treina seu cérebro. Talvez aquele projeto pode ser que não vá pra frente, mas você tá treinando o seu cérebro para um próximo momento, para você apresentar um projeto muito maior. Mas você tá rompendo esse medo, né? Se autorrespeitando ali, de falar, de externalizar, de colocar para fora o seu projeto. Defenda as suas ideias, seja no trabalho, como nós estamos dando esse exemplo, ou em qualquer outra área. Defenda as suas ideias, os seus projetos. Em relacionamentos pessoais, por exemplo, nós podemos escolher pessoas, amigos mais saudáveis. Rodeie-se de pessoas que tenha principalmente a saúde mental mais saudável. Ah, mas como que eu sei disso? Quando nós estamos seguindo numa linha, como eu já falei lá, frequência, né? Nós somos frequência, estamos em frequência o tempo todo. Automaticamente essas amizades vão chegar. Então assim, respeite os sentimentos para com seus amigos, para com você, se valorize e automaticamente essas amizades mais saudáveis vão chegar. Outro ponto muito importante é expressar as suas necessidades emocionais. Então, em um relacionamento é muito saudável você comunicar essas necessidades, você falar para o outro de forma clara, né, o seu medo.
né? Sem medo ali de ser vulnerável, né? De colocar para ele de forma clara. Porque assim você vai crescer, a pessoa à sua volta vai crescer, tudo vai começar a fazer sentido, porque existe um respeito, um autorrespeito e um respeito mútuo. Então, quando a gente é claro, quando a gente coloca as cartas na mesa, vamos dizer assim, as coisas fluem muito mais tranquilamente. Então, vamos tentar mudar a nossa abordagem, não chegar já rispidamente. Não, existem maneiras e maneiras de fazer. E você precisa colocar dentro da sua maneira que você escolheu o próprio autorrespeito. E na vida pessoal, como que eu posso aplicar esse autorrespeito? Foi aquilo que eu falei. O dolce far niente. Respeite o seu tempo de descanso. Isso é muito importante. Tire um tempo para você, sem sentir culpa, sem nada disso. Né? Estabelecer uma rotina de autocuidado. Isso é tirar um tempo para você. Ler algum livro que você queira, seja ele um livro de ficção ou um livro de algo que você queira aprender, leia esse livro. Pratique hobbies, né? Se você quer fazer algum hobby, se você, eu sempre quis aprender a costurar, é terapêutico. Eu sempre quis aprender a nadar. Se dedique, sabe, a algo novo, expanda a sua mente. E ali você vai criando também com você novas conexões neurais e modos de se autorrespeitar. Então, assim, coisas que te tragam alegria, que te tragam descanso, que te tragam estabilidade emocional. Outro ponto que a gente pode trazer dentro da nossa vida pessoal é se recusar a aceitar aquele tratamento desrespeitoso. Sim, aquilo que eu falei no começo. Limites. Tudo na vida precisa de limites. Então nós precisamos parar de aceitar o desrespeito para conosco. Se alguém te tratar de maneira desrespeitosa, tenha coragem de se afastar. Tenha coragem de confrontar a situação, estabelecendo limites claros, sabe? De trazer ali para a pessoa que você tem limites, que as coisas precisam de limite. Faça isso de maneira respeitosa, porque não adianta você tratar com desrespeito alguém que te trata com desrespeito. Seja uma pessoa melhor, trate com respeito, mas impondo limites, trate com respeito, tendo aquela coragem de se afastar. O respeito precisa estar na base ali da sua autoestima. Então, faça isso. Tá, mas dito tudo isso, né, tudo lindo, como dentro da autoaceitação, da autoconfiança, mas quais são os desafios que o autorrespeito pode trazer para minha vida? E existem desafios. Então, um dos principais é a pressão social e cultural. Quando você começa a mudar de vida, você muda a sua mente, você começa a mudar, consequentemente, suas atitudes, até seu modo de falar, seu modo de vestir, vão sendo mudados e moldados. Com isso, vem sim uma pressão social e cultural. Em muitas culturas podem haver a pressão para colocar as necessidades do outro acima da sua, o que é normal. Mas isso você precisa ter esse limite. Isso pode levar a uma dificuldade, né, em estabelecer ali e manter o autorrespeito. Mas você precisa ser firme nas suas decisões. Eu preciso me autorrespeitar, eu preciso colocar isso dessa maneira. Então, assim, por mais que venham pressões sociais ou culturais, você precisa estar ciente que isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer, mas você tem que estar firme na sua decisão. Outra coisa que é um desafio dentro do autorrespeito é a autocrítica interna. Tendências de autocrítica severas podem te prejudicar. Então, é sim um desafio dentro do autorrespeito. Então, tornando difícil, sabe, você ver o que você está fazendo, o que você está mudando, como digno de amor e respeito. Minha mudança não é digna desse respeito, desse amor, dessa compreensão das pessoas. E, de fato, não é isso. Então, assim, a autocrítica interna, ela é muito importante que você possa estar sempre analisando, sempre vendo se está acontecendo, se você mesmo está se boicotando, se sabotando ali. Então, é um dos desafios dentro do autorrespeito, porém, depois que você passou, você entendeu, você começa a identificar, as coisas vão fluir
com uma fluidez assim, ó, que você nem vai acreditar. Você vai olhar e falar, nossa, pra mim era tão difícil isso uma semana, um mês, um ano atrás, e agora tá tão mais simples. Porque você vai se moldando, se modelando e vai acabando criando experiência para que essa autocrítica interna possa ser muitas vezes até silenciada e trocada, substituída por críticas positivas, né, que é muito importante. E algo que está relacionado, ligado extremamente à autoconfiança, autorrespeito, autoaceitação, dentro do tripé da autoestima, são relacionamentos tóxicos. Sim. Estar dentro de um relacionamento abusivo ou desrespeitoso pode enfraquecer o seu senso de autorrespeito. Ou até pior, pode anular esse senso, fazendo com que você duvide do seu valor. Então, um relacionamento tóxico tem o poder que foi dado a ele, através de nós, de roubar o nosso senso crítico, de roubar as nossas ideias, os nossos valores, a nossa autoconfiança, a nossa autoaceitação e o nosso autorrespeito. Você vê que quando eu não tenho essas três bases dentro do tripé da autoestima, eu estou aberta, escancarada, de maneira um outdoor na testa, dizendo eu estou aceitando relacionamentos tóxicos. E tóxico que eu falo não é só o relacionamento amoroso, são de amizades tóxicas, são de chefes, são de familiares. Até pessoas que você não tem convivência te tratam de maneira tóxica. Por quê? Muitas vezes você tem esse outdoor estampado dizendo eu não me respeito, eu não me autoaceito, eu não confio em mim, não tenho autoconfiança. Então, assim, a autoestima ela é muito mais do que a gente está acostumada a ver. O que eu falei lá no primeiro vídeo, repeti no segundo e agora nesse terceiro vídeo de aula, que a autoestima não é só aquilo que nós crescemos vendo. Ela é muito mais profunda. Então eu espero que, sinceramente, do fundo do meu coração, né, que essas 3 aulas possam ter feito sentido para você, que possa ter aberto sua mente, que você possa entender que as coisas são muito mais do que elas realmente aparentam ser, que você é capaz sim, que você é uma pessoa forte, que você precisa ter essa autoconfiança para avançar, que você precisa se respeitar. E a partir do momento que você aplica esses 3 pontos dentro da sua autoestima, eu vou falar para você, seus relacionamentos melhoram, seus filhos melhoram. Tá com dificuldade com seu adolescente? Já parou para pensar que é a sua autoconfiança que tá fazendo isso acontecer? Não tô te colocando um peso, muito pelo contrário, é um alerta. A sua autoconfiança é importante para que seu filho tenha dele. O seu marido ou a sua esposa muitas vezes está desanimado, não aguenta mais alguma situação, tá triste, né? Não tá querendo mais tentar. Você já parou para pensar que tá muito ligado à sua autoestima? Sim. A autoestima é a base de todos os relacionamentos, seja com você mesmo ou com terceiros. Então, ela é o reflexo da sua vida. Sim. Ah, mas nada vai pra frente, eu não tô bem assim, eu não tô bem assado. Mas será que a sua base ali, né, que nós falamos nessas 3 aulas, da autoestima, tá alinhada? Às vezes eu tenho bastante autoconfiança, mas eu não tenho autorrespeito. Ou eu tenho muito autoaceitação e eu não sei o que é autoconfiança. Eles precisam estar alinhados entre si, por isso que é um tripé. Um tripé não tem como uma ponta ser maior que a outra, porque eles ficam balançando, eles não se encaixam, eles não trazem estabilidade. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou estar abrindo um curso onde eu vou pegar na sua mão e nós vamos juntos estabelecer ponto a ponto dentro dessas bases. Ali desse curso vai ter dinâmica, vai ter avaliação psicológica que eu vou fazer pessoalmente com cada um. Vão ter algumas atividades, né, pra gente trocar informações. Vão ter ferramentas que
que vai fazer sentido na aplicação do dia a dia e você vai ver que depois que você aplicar 1, 2 vezes aquela ferramenta, automaticamente vai fluir, que nem o dirigir. Depois que você começa a dirigir, você nem pensa mais. Então, esse curso vai estar aberto a partir de amanhã. Eu vou lançar ele. Eu vou lançar ele amanhã, às 10 da manhã. Ele vai ficar aberto por 24 horas para você, com 50% de desconto. Não é um valor exorbitante, não se preocupe, porque a questão aqui é te ajudar mesmo. Então, para isso, eu preciso entregar essas ferramentas para você. E junto, nós vamos chegar nesse tripé equilibrado e que vai mudar a vida. Não só a sua, mas da sua família, das pessoas que estão à sua volta. Se você tem interesse amanhã no grupo VIP, se você ainda não faz parte do grupo VIP, vai aqui embaixo que eu deixei o link. Amanhã eu vou lançar quem está dentro do grupo VIP, vai ter 50% de desconto nas primeiras 24 horas. O curso vai ficar disponível para compra até o dia 1º de setembro. No dia 2 de setembro, nós vamos começar o curso juntos. Então, vamos ter, sim, avaliações psicológicas, vamos ter várias coisas dentro. Eu não vou abrir aqui porque eu vou colocar lá no grupo VIP. Então, quem tá dentro do grupo VIP, que o link tá aqui embaixo, vou deixar lá no meu Instagram também, @AlineFugaOficial, vai ter 50% de desconto, benefícios que vão superar o valor que está sendo cobrado, muito mais do que a gente falou aqui, e na prática, com atividades práticas, com acompanhamento personalizado, você vai entender e vai entrar dentro desse tripé. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses você vai olhar para mim e vai falar como que eu vivi até aqui sem saber disso. O curso vai ter a duração de 2 meses, então nós vamos andar juntos por 2 meses. Vamos trocar ideias, vamos aplicar atividades, vamos juntos em 2 meses. E eu te garanto, vai ter mudança de vida. Vai ter mudança na sua vida, vai ter mudança na sua família, vai ter mudança no seu casamento, vai ter mudança no seu redor. E eu não duvido nada que daqui a alguns meses você vai me falar: mudei de emprego, tô ganhando mais, mudei meu jeito de me enxergar, mudei meu jeito de me vestir, de me olhar, de me amar. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Então vamos juntos por esses 2 meses nesse curso. Se você tem interesse, então você não pode perder. Amanhã, às 10 da manhã, eu vou lançar lá no grupo VIP. Então vai lá, entra no grupo VIP e não perca. 24 horas com 50% de desconto, você não pode perder. E agora, eu quero agradecer muito a você que assistiu essas 3 aulas, que conseguiu colocar em prática um pouco, que abriu a sua mente sobre esse tema, né? Que entendeu que não é tudo aquilo que eles falam, que realmente é a autoestima. A autoestima é muito além. Eu espero mesmo que você tenha gostado. Eu amei dar essas aulas para vocês. Foi muito prazeroso, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, poder agregar valores à sua vida. Então, minha gratidão, de verdade. E eu espero vocês lá no meu Instagram, que vai ter muita novidade nos próximos dias. Aqui no YouTube, eu espero sinceramente que você se inscreva no canal, ative o sininho, me siga lá no Instagram, porque vai ter muito material. Muito obrigada e uma ótima autoestima para vocês.